Você que é profissional da saúde, farmacêutico, médico, enfermeiro ou psicólogo, na aula de hoje a gente vai falar sobre os fármacos antipsicóticos de primeira geração, ou aqueles fármacos também chamados de típicos, que são representados pela clorpromazina e pelo haloperidol principalmente. A clorpromazina, aliás, que foi o primeiro antipsicótico a surgir lá na década de 1950. Ela surgiu na França. Antes disso, antes de 1950, os pacientes com transtorno mental eram tratados através da institucionalização. E lá eles sofriam dois tratamentos basicamente: a eletroconvulsoterapia, o eletrochoque, e também o choque insulínico. Através da insulina, esse paciente sofria uma hipoglicemia severa e dessa forma o seu quadro psicótico era controlado. Com o surgimento da clorpromazina, essa história começa a mudar. Importante dizer que a clorpromazina ela surgiu a partir de um outro fármaco que já era utilizado para controlar os pacientes, diminuir a ansiedade desses pacientes no pré e no pós-cirúrgico, que era a prometazina. A prometazina é um anti-histamínico bastante conhecido, até hoje utilizado, tanto como anti-histamínico, quanto para adjuvante de pacientes com esquizofrenia. A partir dessa molécula surge a clorpromazina e aí então é usada como o primeiro fármaco realmente indicado para esquizofrenia. Importante dizer que a clorpromazina representou um grande avanço no tratamento desses pacientes que puderam ser tratados em seu domicílio num processo de desinstitucionalização. Isso aconteceu pela primeira vez nos Estados Unidos, que foi o país onde a clorpromazina foi lançada em primeira mão. Já em 1958 surge uma segunda molécula para competir com a clorpromazina, que foi o haloperidol. O haloperidol ele pertence a uma classe química diferente da clorpromazina, uma vez que a clorpromazina é uma fenotiazina, o haloperidol é uma butirofenona. Então são classes químicas diferentes, mas os dois agem no sistema nervoso central da mesma forma. E que forma é essa? Eles bloqueiam o receptor da dopamina do subtipo D2. A esquizofrenia, ela é caracterizada por um aumento dos níveis de dopamina em algumas áreas do sistema nervoso central, principalmente no sistema mesolímbico. E é justamente o aumento da dopamina no sistema mesolímbico, na região mesolímbica, que faz com que o paciente tenha os sintomas positivos da esquizofrenia, alucinações e delírios. Uma vez que você bloqueia esses receptores, a dopamina não consegue fazer a sua ação e esse paciente tem os seus sintomas positivos controlados. É justamente isso que faz a clorpromazina e o haloperidol. Porém, algumas outras regiões também são bloqueadas. Principalmente, a gente deve se referir à região nigroestriatal, que é uma região que possui dopamina, mas que está relacionada ao movimento. Quando a gente bloqueia essa região, obviamente sem intenção, problemas relacionados ao movimento são ocasionados nesse paciente. E é justamente isso que esses fármacos de primeira geração acabam ocasionando. Então, clorpromazina e haloperidol causam problemas relacionados ao movimento do paciente, como reações adversas. Eles causam, por exemplo, a distonia, que são movimentos involuntários de face, eles causam acatisia, que é a incapacidade do paciente ficar quieto, parkinsonismo, que é tremor, dificuldade de iniciar e manter a marcha, e também a discinesia tardia, que são movimentos involuntários mesmo após a suspensão do tratamento. Essa teoria dopaminérgica foi a teoria inicial para explicar a esquizofrenia.
Na sequência, surgiram outras teorias, a teoria relacionada à serotonina e também ao glutamato e alguns outros medicamentos, tá, que vão atuar nesses dois sistemas. Justamente para fazer um contrabalanço dessa reação relacionada aos movimentos, é que surgiram os fármacos que atuam em nível serotoninérgico. Mas, no sentido de combater esses transtornos de movimento, é utilizado um medicamento chamado de biperideno, que trabalha com o equilíbrio da dopamina a partir da acetilcolina. São controlados os sintomas, mas não na sua plenitude. E é por isso que surgiram, a partir da clozapina, uma nova classe, uma nova geração de medicamentos antipsicóticos, que são os antipsicóticos chamados atípicos, ou antipsicóticos de segunda geração, que eles conseguem controlar muito bem os sintomas positivos da esquizofrenia, mas não causam tantos sintomas motores. Porém, alguns outros problemas também acontecem nesses pacientes. Essa é a primeira aula sobre fármacos antipsicóticos. A gente abordou os principais, clorpromazina e haloperidol. Existem outros, como por exemplo a tioridazina, o droperidol, mas basicamente esses são os fármacos, as moléculas que são mais usadas. Na aula seguinte a gente vai falar sobre os antipsicóticos de segunda geração, que aí realmente estão sendo usados em maior escala, justamente por sua característica de não ocasionar tantos sintomas motores e conseguirem controlar muito bem os sintomas positivos desses pacientes. Então, próxima aula, fármacos de segunda geração ou fármacos atípicos usados na esquizofrenia.